28 de novembro de 2021. São todos bem-vindos, vocês que estão me acompanhando aí virtualmente, também seja muito bem-vindo. Eu quero ler com vocês e expor o texto de Hebreus capítulo 10, a partir do verso 19 ao verso 39. Então peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor. Hebreus capítulo 10, versos 19 a 39. Esse texto diz o seguinte: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura, guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós ser considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se comprais a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Bom, eu quero tratar com vocês sobre o tema um solene apelo ao povo de Deus. Temos considerado já por vários domingos esta carta, uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, porque consideramos Hebreus a chave hermenêutica para entender o Antigo Testamento. Os estudiosos afirmam, e com certa razão, que Hebreus é o 5º evangelho, porque se os 4 evangelhos trataram da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão de Cristo, Hebreus trata do ministério celestial de Cristo, do que Ele continua fazendo, como nosso grande sumo sacerdote. Hebreus traz para nós a verdadeira compreensão do Antigo Testamento, porque é o livro que melhor trata esta transição do judaísmo para o cristianismo.
usando todos aqueles rituais veterotestamentários, interpretando-os, dizendo o seguinte: tudo isso cumpriu-se em Cristo. Portanto, a grande tese deste livro é que Jesus é melhor. Melhor que os profetas, melhor que Moisés, melhor que Arão, melhor que Josué. Que o sacrifício que ele ofereceu é superior ao sacrifício levítico. Que a ordem sacerdotal dele, de Melquisedeque, é superior à ordem levítica. Que a nova aliança que ele inaugurou no seu sangue é superior à velha aliança. Então este livro mostra para nós esta transição que culmina lá no cenáculo, quando Jesus Cristo, celebrando a última Páscoa, pega o pão, o parte e diz: este pão é o meu corpo que é dado por vós, tomai e comei. Depois ele pega o cálice, o vinho, e diz: este cálice é a nova aliança em meu sangue, tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim até que eu retorne para vós. Ali Jesus encerrava historicamente o judaísmo. Ali Jesus disse o seguinte: tudo aquilo que aconteceu até hoje, as festas, os sacrifícios, os rituais de purificação, tudo isso se encerra aqui, se cumpre aqui. Eu estou inaugurando a nova aliança. Ali Jesus varreu do altar os animais mortos. Ali Jesus varreu do altar todos os sacrifícios feitos. Ali ele se apresenta como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sendo ele o sacerdote perfeito, apresentando o sacrifício perfeito. Pois bem, na nossa caminhada até aqui, na exposição de Hebreus, é muito importante entender duas divisões clássicas deste livro. A primeira delas vai do capítulo 1 até o capítulo 10, verso 18, o que já consideramos até hoje. Aqui é a parte que nós chamamos de dogmática ou doutrinária da carta. A partir de agora, do capítulo 10, verso 19, até o capítulo 13, verso 25, é a parte prática dessa carta. É como se eu estivesse fazendo a aplicação. E eu chamo a atenção dos irmãos para uma pequena palavrinha, que é uma preposição, está entre vírgulas no versículo 19. Tendo, pois. Essa palavra pois aí é uma espécie de dobradiça que vai unir o que disse até agora doutrinariamente com o que vai dizer aqui para frente, a parte prática da epístola. Bom, o texto que hoje vamos considerar, ele está dividido em 3 pontos básicos. Primeiro, uma solene exortação. A palavra exortação para nós às vezes tem a ideia de chamar atenção, no sentido de brigar, no sentido de passar um sermão, passar uma escaramuça. Não é essa a ideia do grego. A palavra exortação traz a ideia de chamar ou estar do lado para fortalecer, para encorajar. Então, aqui primeiro você vai ter uma solene exortação dos versos 19 ao 25. Segundo ponto desta mensagem é uma solene advertência. Uma soleníssima advertência, que vai dos versos 26 ao 31. E finalmente, fechando, um solene encorajamento dos versos 32 ao 39. É sobre esses 3 assuntos que proponho a falar com vocês a partir de agora. Então vejamos em primeiro lugar uma solene exortação, começando aí com o verso 19. Primeira coisa que ele vai trazer para encorajar a gente é que nós temos acesso irrestrito à presença de Deus. Versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Vamos entender que ele está usando a figura ainda do Velho Testamento para compreender o que você hoje tem. Somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano no Santo dos Santos. Se outra pessoa entrasse lá, ele era morto. O que estava lá dentro do Santo dos Santos? A Arca da Aliança. O que tinha dentro da arca? As tábuas da lei, o vaso com maná e a vara seca de Arão que floresceu. Todas essas 3 coisas, objetos, apontavam para Cristo.
A tampa da arca, que era o propiciatório, todo de ouro, tinha os querubins. Quando ele entrava uma vez por ano lá, com sangue de animal, para fazer purificação, primeiro por si, depois pelo povo, ali a Shekinah de Deus descia, a glória de Deus descia. Aquilo ali era um símbolo da presença de Deus. Olha que coisa magnífica ele está mostrando da transição do judaísmo para o cristianismo. Lá, só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. Agora, você e eu, todos nós, temos livre acesso ao Santo dos Santos, ou seja, à presença de Deus. Não com sangue de bodes, não com sangue de ovelhas, mas pelo sangue de Cristo, de Jesus. Aquilo que só o sumo sacerdote tinha o privilégio de fazer uma vez por ano, você e eu temos a qualquer hora, em qualquer dia, em qualquer circunstância. Com mais ousadia ainda, porque ele entrava com o sangue de animais, você entra pelo sangue de Jesus. Segundo lugar, temos um novo e vivo caminho para Deus. Olha o verso 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Vamos entender isso. O que separava o lugar santo dos santos era um véu. Era uma pesada cortina. Ninguém podia atravessar aquele véu, a não ser o sumo sacerdote, uma vez por ano. Eu pergunto a vocês, o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? O véu do templo se rasgou como? Não de baixo para cima, mas de cima para baixo. Mas o que significa que o véu rasgou de alto a baixo? Qual o significado disso? Significa que agora o acesso não está restrito a apenas um tipo de pessoa, o sumo sacerdote, mas que o acesso está aberto para todos. Porque todos nós fomos feitos sacerdócio real. E agora, o caminho de acesso a Deus é o próprio Jesus. Ele é o novo e vivo caminho. Aliás, ele disse, eu sou o caminho. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, quando Jesus morreu na cruz, o véu foi rasgado, o acesso está liberado, e o meio de acesso a Jesus, a Deus, é o próprio Jesus. Ele é a porta, ele é o caminho, ele abre o acesso, ele é o novo e vivo caminho para Deus. Terceiro, temos Cristo como nosso grande sumo sacerdote diante de Deus. Olha o verso 21. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus. A palavra casa de Deus aqui, entenda céu, é a mesma coisa. Eu pergunto a você, o que Jesus está fazendo hoje, lá no céu? Ele está lá, intercedendo por nós, como nosso advogado, ele é Jesus Cristo justo, a propiciação pelo nosso pecado, e como nosso grande sumo sacerdote. Então é muito importante entender um fato aqui. Eu queria que você retrocedesse algumas páginas da sua Bíblia para o capítulo 4, versos 14 a 16, para você entender de forma prática o que representa você ter Jesus lá agora, como seu grande sumo sacerdote. Você pode ler comigo os versos 14 a 16 do capítulo 4? Vamos juntos, a uma só voz. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Sabe o que ele está dizendo? Você é salvo pela graça, claro, mas você ainda não está glorificado. Portanto, você e eu temos o quê? Fraquezas.
Alguém duvida disso? Não. Com as suas fraquezas, com as minhas fraquezas, nós tropeçamos ainda. Nós estamos sujeitos a falhas ainda. Nós ainda somos tentados. Quando você estiver vivendo numa situação crítica, em que a tentação vem, em que a fraqueza é notória, o que você pode fazer? O que você deve fazer? Grita por socorro ao sumo sacerdote. Ele se compadece de você nas suas fraquezas. Ele socorre você em ocasião oportuna. Porque ele sabe o que é ser tentado. Ele foi tentado em todas as coisas sem pecado. E ele é poderoso para nos livrar. Ele é poderoso para nos levantar. Ele é poderoso para nos perdoar. Você tem um grande sumo sacerdote lá em cima, que está intercedendo por você e que cuida de você. Quarto lugar, nós temos ousadia para entrar na presença de Deus. Olha o verso 22 comigo. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Vejam vocês, meus amados irmãos, que aqui tem um fato muito importante. Quando você peca, e você peca como eu, tem certeza? E senão você seria um anjo e não estaria aqui entre nós desse jeito? O que você sente? Você que é crente. Quando você peca, o que você sente? Na hora? Tristeza, não é? Vergonha. Puxa vida, Senhor. Puxa vida. Não é isso mesmo que a gente sente? Constrangimento, vergonha, tristeza. De repente você quase que fica assim, meu Deus, eu estou com vergonha de falar com o Senhor. Não é isso mesmo? Olha o que o texto está dizendo agora, para nós. No versículo 22. Aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, os sacrifícios do Velho Testamento não podiam purificar a consciência. Irmãos, isso é questão de foro íntimo, coisa lá de dentro da alma, não é coisa cerimonial. Não é purificação cerimonial. É limpeza interna, é lavagem interna. É resolver os dramas da consciência. É resolver os dramas da alma. É fazer uma terapia profunda. Deixa eu dar um exemplo aqui do sermão que ouvimos agora há pouco. O pastor Arival, falando de Saulo, chegou a dizer que ele era o maior terrorista da época, e era mesmo. Ele era um assassino em série. Está escrito lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 9 e 10, que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus, e ele encerrou muitos, não poucos, muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos dava o seu voto quando os matavam. Agora ele é convertido. Agora pense comigo, se não fosse esta obra de purificar a consciência, ele devia viver num divã, num psicanalista. Ele devia viver fazendo terapia a vida inteira, porque aquilo era um monstro na vida dele, que era um fantasma da vida dele, o sangue inocente na mão dele, crimes praticados, barbáries praticadas. Mas não importa a gravidade do seu passado, não importa quão fundo você caiu. Quando você tem Jesus como seu sumo sacerdote, você tem a sua consciência purificada, o sangue cobre tudo, limpa tudo, e você entra com ousadia na presença de Deus. Louvado seja o Senhor. Quinto lugar, temos de permanecer firmes na nova aliança. Olha o verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
Vejam vocês, amados irmãos, que na velha aliança, quando Moisés desce com as tábuas da lei do monte, o povo diz assim para Moisés: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Fizeram mesmo? Não fizeram. O que faltou a eles? Sinceridade? Não. Faltou a eles poder. Porque na velha aliança tudo depende de nós, nada de Deus. Mas na nova aliança, e tema belíssimo que Paulo ensina na segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 2, verso 14, e vai culminar no capítulo 3, versos 4 a 6, quando ele diz que a nossa suficiência vem de Deus. Na nova aliança tudo vem de Deus, nada de nós. Quem, porém, é suficiente para essas coisas? Paulo pergunta. A nossa suficiência vem de Deus. Então, a nova aliança te dá segurança para você ter comunhão com Deus, para você entrar no Santo dos Santos, para você desfrutar da alegria da salvação, porque você não entra fiado nos seus méritos, nas suas obras, no seu merecimento, em quem você é, o que você faz. Mas você está fiado no que Cristo fez por você. Ou em outras palavras, você não é salvo pelas boas obras que você pratica para Deus. Você é salvo pela boa obra que Deus praticou por você, ao entregar o seu filho para morrer em seu lugar. E essa é a essência da nova aliança. Agora, em sexto lugar, Paulo, o autor aos Hebreus, vai mostrar que temos de encorajar uns aos outros. Olha comigo o verso 24, por favor. Você pode ler comigo 24? Vamos juntos? Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então veja você que a igreja é um corpo, é um rebanho, é uma família. Na igreja não tem carreira solo. E nesse sentido nós devemos encorajar uns aos outros, nos estimular uns aos outros. Vamos, gente, vamos, vem cá, vamos fazer juntos, vamos trabalhar juntos. E você deve estimular um ao outro em dois aspectos. Primeiro, ele diz aí, estimularmos ao amor. Então, se tem gente aí magoada, ressentida, falando mal um do outro, guardando mágoa um do outro, para com isso. Vamos nos estimular ao amor. Mas mais, vamos nos estimular ao que mesmo? Às boas obras. Irmãos amados, hoje nós ouvimos um sermão que nós somos salvos para falar de Jesus, para pregar o Evangelho, para testemunhar daquilo que Cristo fez por nós. Vai lá e conta para a tua família, para os teus, o que Jesus fez por ti. Mas também nesse pacote do testemunho, vem as boas obras. Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Se você é salvo pela graça, você é salvo para as boas obras. Você não é salvo pelas obras, você não é salvo pela fé, mas as obras. Você é salvo pela graça, mediante a fé, para as boas obras. As boas obras não são a causa da sua salvação, mas as boas obras são a evidência, são a consequência da sua salvação. Você prova a sua fé pelas obras. Então não tem esse negócio de crente que só pensa nele, egoísta, narcisista, que só fica olhando para o seu umbigo. O crente é alguém que olha para fora e estende a mão, e abre o coração, e abre o bolso, e abre a mão, e abre a casa para socorrer, para fazer o bem. Mas em sétimo e último lugar, nesse primeiro ponto, temos de buscar a comunhão uns com os outros. Eu quero que você leia comigo o verso 25, por favor, vamos juntos. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. O que estava acontecendo? Em virtude das perseguições, alguns crentes estavam deixando de participar dos cultos públicos.
Eu acho que esta advertência nunca é tão cabível, oportuna, quanto nos nossos dias. Nós estamos vivendo uma realidade de uma pandemia mundial. E um fato constatado no Brasil e no mundo, que em virtude da pandemia, muitas pessoas abandonaram a igreja. Não retornaram mais. As razões são as mais variadas e nós nem queremos entrar no mérito das razões. Mas o que o texto está querendo dizer para nós é que não tem crente desigrejado. É que não tem crente solitário. É que não tem crente independente que vive a sua vida cristã só dentro da sua casa. Nós somos um rebanho e ovelha precisa de estar junto de outras ovelhas, senão vira presa fácil. Nós somos membros de uma família e você não vive em família solitário. Nós somos um corpo, se você arrancar o braço do seu corpo, ele morre. Nós somos ramos de uma videira, temos que estar enxertados no tronco. E o autor está dizendo o seguinte, olha, você não pode deixar de congregar. Você é crente, então você precisa de igreja. Os reformadores diziam, quem tem a Deus por pai, tem a igreja como mãe. Tem a igreja por mãe. Então você precisa da igreja. Nós precisamos nos congregarmos. Bom, agora que já olhamos as exortações, nós vamos olhar a solene advertência, dos versos 26 a 31. E a primeira advertência, irmãos, é o perigo da apostasia. Olha o verso 26 comigo. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Preste atenção que o autor aos Hebreus está voltando a um assunto dos mais polêmicos da carta, o mesmo que ele tratou lá no capítulo 6, de 4 a 8. E que muitas pessoas, assodadamente, acham que o texto está ensinando a possibilidade da perda da salvação. Que o texto está ensinando que uma pessoa salva pode decair da graça e se perder. Ou seja, que uma pessoa que foi eleita por Deus, chamada pelo Evangelho, selada com o Espírito Santo, justificada pela fé, tendo o nome escrito no livro da vida, ainda assim possa se perder. Não é o nosso entendimento, não é a nossa compreensão das Escrituras. Esse texto está falando aqui do perigo da apostasia. E em que contexto ele está falando do perigo da apostasia? É só você entender por que essa carta foi escrita. Essa carta aos Hebreus foi escrita porque judeus, racialmente falando, converteram-se a Cristo, abraçaram o cristianismo. Aí veio a perseguição. Com medo das consequências, para se livrarem das reverberações da perseguição, estão de malas prontas de volta para o judaísmo. E o autor aos Hebreus é o seguinte: deixar Cristo e voltar para Moisés, deixar o Evangelho e voltar para o judaísmo é apostasia, é um caminho de morte, não tem esperança. Ele não está falando aqui no verso 26 de pecados de fraqueza, os pecados que você e eu cometemos, porque para esse tipo de pecado, a solução está lá em Hebreus, capítulo 4, 16 a 18. Temos um grande sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. O que ele está dizendo aqui é o pecado da apostasia, é o abandono da fé. É o perigo de você rejeitar formalmente o Evangelho.
eu não creio mais nisso, eu não quero mais isso, eu não aceito mais isso, eu vou virar as costas para isso, eu vou retornar ao caminho antigo onde eu andava. Essa é a advertência do autor aos Hebreus. Segundo, vejamos aí a penalidade da apostasia no verso 27. Pelo contrário, ele começa a dizer o seguinte: já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador pressa a consumir os adversários. O que o texto está querendo dizer é o seguinte: aquela pessoa que rejeita formalmente o evangelho não tem mais possibilidade dela ser salva. Por quê? Porque a salvação, já escutamos isso no sermão das 8, a salvação está ligada a um único nome, Atos 4,16. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, no momento que alguém rejeita Cristo, não tem outra saída para ela a não ser o fogo, o juízo, a condenação. Ela está fechando a própria porta da graça. Ela está dizendo que rejeita a única alternativa possível de salvação. Então não há esperança para ela, se ela rejeita Cristo. Se deliberadamente ela volta as costas para Cristo. É a consequência da apostasia. Mas vamos ver agora qual é a maior gravidade da apostasia nos versos 28 e 29. Você pode ler comigo 28 e 29, vamos juntos? Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, ser considerado digno aqueles que calcou os pés do Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança, com o qual foste santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Eu chamo a sua atenção para esses 3 pecados aí. Quais são os pecados mencionados aí? Calcar aos pés o Filho de Deus, botar Jesus debaixo do chinelo. Segundo, profanar o sangue da aliança. Que sangue? O sangue que Cristo verteu na cruz, profaná-lo. Terceiro, ultrajar o Espírito da graça. O que é o pecado da apostasia? O pecado da apostasia é quando alguém calca, bota debaixo dos pés de Jesus, rejeita de forma humilhante, assintosa Jesus. O que é apostasia? É alguém profanar o sangue de Cristo. Sangue não vale nada para mim. Profanou, não quer saber, isso não vale nada, eu não aceito, eu rejeito, eu abomino isso. Terceiro, é ultrajar, é assintosamente ultrajar o sangue, ou melhor, o Espírito da graça. Então notem aqui que o pecado da apostasia é um pecado contra o Deus Pai, contra o Deus Filho, contra o Deus Espírito Santo. Contra o Deus Pai, porque a pessoa está calcando debaixo dos pés o Filho de Deus. Vamos pegar a ilustração humana, que é muito pequena para Deus. Mas todos vocês que são pais e são mães aqui, é melhor alguém machucar você do que alguém machucar o seu filho. Não é verdade? Quem concorda com isso? Todo mundo? Se alguém pegar o seu filho de forma assintosa, botar a bota na cabeça do seu filho, isso é pior para você, pai, é pior para você, mãe, do que se estivesse acontecendo com você mesmo. Então, quando alguém calca debaixo dos pés Jesus, isso é uma afronta ao Deus Pai. Porque o Deus Pai disse acerca do Deus Filho: Ele é o meu prazer, Ele é o meu eleito, nele eu me comprazo. Agora, profanar o sangue da aliança significa que eu rejeito o sacrifício que Cristo fez na cruz.
que aquele sacrifício vicário, expiatório, substitutivo que ele fez na cruz, eu não quero saber disso. Eu rejeito, profano, falo mal. E mais, é ultrajar o Espírito da graça, esse Espírito doce, maravilhoso, que nos convence de pecado, que nos regenera, que nos sela, que nos foi dado com o penhor, que nos dá poder, que nos santifica, que nos transforma de glória em glória na imagem de Jesus. Olha, eu estou fora desse negócio. Perceberam por que não tem esperança para essa pessoa? Ela está se voltando com toda a sua fúria contra o Deus Pai, contra o Deus Filho, contra o Deus Espírito Santo. E o que resta para ela é o quê? Apenas juízo. Não tem esperança. Então, qual é o quarto ponto, para fechar aqui essa segundo ponto, que é a advertência? Só resta o juízo inevitável provocado pela apostasia. Olha os versos 30 e 31. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E eu pergunto a vocês: quem pode insultar o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e com palavras muito fortes, irmãos, palavras fortíssimas, botar debaixo do pé? Botar debaixo do pé é o ato mais humilhante que você pode sujeitar a outra pessoa. Olha, o sangue é aquilo de mais precioso. E quando a pessoa profana o sangue de Cristo, o sangue da aliança, ele está ultrajando aquilo que de mais precioso Cristo fez. E quando ele ultraja o Espírito da graça, ele está dizendo que ele não só rejeita, mas rejeita com ódio, com fúria, com descaso, com desprezo, o Espírito Santo. O que resta para ele? O juízo de Deus, a vingança de Deus. O que sobra para ele? O fogo da condenação, e acabou. A grande pergunta é, preste atenção no que eu vou dizer agora. Esse texto está se aplicando a gente salva, convertida? E a resposta é não. Eu vou tratar disso lá no finalzinho, mas leia comigo só agora, para você já fazer esse link, para isso não ficar aí angustiando o seu coração. Verso 38 e 39. Vamos ler em voz alta? Todos nós? Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele... Não, desculpa. E se retroceder... Perdão, vamos ler de novo que eu errei. Vamos lá de novo. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, preste bem atenção. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas aí, ele entra com a conjunção adversativa. Ao ler a sua Bíblia, esteja atento às conjunções adversativas. Mas, porém, entretanto, todavia. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Então note que ele não está tratando aqui de alguém salvo que perdeu a salvação. Bendito seja Deus, irmãos. Porque a nossa salvação está assegurada, não porque nós somos bons, porque somos fortes, porque somos fiéis, porque somos batuta. A nossa salvação está assegurada pelo próprio Deus. Isso é consolador para o nosso coração. Pois bem, amados, dito isto, agora nós vamos para o último ponto.
que é um solene encorajamento. Vamos olhar agora, primeiro, versículo 32. Lembrem-se de que o Evangelho traz luz, mas também provas. Verso 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos. O Evangelho, ao mesmo tempo que traz luz, traz também sofrimento. Então o autor aos Hebreus está tirando essa ideia romântica, de que ser crente é viver num paraíso, num mar de rosas, num parque de diversões, numa Disneylândia da vida. Ser cristão é ter luz, sim. Você saiu das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da morte para a vida. Mas você foi chamado do mundo, mas está no mundo. E você é enviado de volta ao mundo como testemunho. E este mundo não é o seu habitat normal. Sua pátria não está aqui, sua herança não está aqui. Preste bem atenção nisso. O mundo nunca gostou da igreja, nunca. Nunca. O mundo, e eu estou falando de mundo, não estou falando da natureza, estou falando do sistema do mundo. O mundo jaz no maligno. O diabo é o Deus deste século. O que governa este mundo caído são esses valores distorcidos que conspiram contra Deus. Então Jesus diz que o mundo odiou, porque Jesus é luz e o mundo é treva. E o mundo vai odiar a igreja. E eu vou lhes dizer mais: a amizade do mundo é pior do que a espada do mundo. Por isso a Bíblia é clara em dizer: insensatos, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não vos conformeis com este século. Então não espere tempos fáceis. Paulo chega a dizer lá em 2 Coríntios 3,12 o seguinte: todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Quantos que serão perseguidos? Todo aquele. Então a primeira coisa que o autor está dizendo é isso. Você foi salvo, você foi chamado para a luz, você foi iluminado, mas para um pouquinho. Você vai enfrentar a luta sim, viu? Você vai ter sofrimento também. Quando ele escreveu, já podia ter contado, por exemplo, a perseguição na época que Estevão foi martirizado. Os crentes todos, exceto os apóstolos, foram expulsos de Jerusalém. Você sabe o que é você sair da sua casa? Deixar para trás sua casa? Conforto da sua cama? Sabe o que você sair sem saber para onde vai? Sabe o que você sair assim, sem rumo, sem direção? E para trás de você está vindo o fogo da perseguição? Você sabe o que é a cidade de Jerusalém? Visualizar um apóstolo de Jesus, Tiago, sendo passado ao fio da espada e o Pedro jogado na prisão de segurança máxima para ser morto depois da festa? Sabe o que é um Saulo de Tarso exterminando aqueles que confessavam o nome de Jesus em Jerusalém? Sabe o que foi a perseguição depois do incêndio de Roma, 17 de julho do ano 64, quando os crentes eram queimados vivos, crucificados, jogados às feras? Então o autor está dizendo o seguinte: se prepare, porque enquanto você viver aqui, tem sofrimento. E meus irmãos, não é preciso ser nenhum perito em prognóstico para saber que nós estamos entrando num período de grande aflição, mundo afora. Se hoje a perseguição ainda não é física, já é ideológica.
E tudo caminha para que seja também uma perseguição física, porque no momento em que você dizer não à imposição da ideologia que o mundo quer empurrar goela abaixo, você vai sofrer as sanções das consequências. E você não deve estranhar isso. Diz o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, o fogo que ardentemente está aí agindo no meio dos irmãos. Segundo ponto que é importante lembrar. Lembrem-se de quantas perseguições devemos sofrer por causa de Cristo. Olha o verso 33. Ora, expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Eu chamo a sua atenção para essa expressão, ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações. A palavra espetáculo, na língua grega, é a palavra trisomai, de onde vem a nossa palavra portuguesa teatro. Teatro. Mas a ideia do autor sagrado de teatro não era a ideia de você assistir uma belíssima peça, mas eram os teatros onde os cristãos eram jogados na arena e os espectadores se divertiam ao ver esses cristãos sendo expostos às feras. O que o texto está querendo dizer é que os cristãos são colocados, usados como alvo público para maus tratos. E de duas maneiras. Primeiro, tanto de opróbrio. Opróbrio é falar mal, é ridicularizar, é vilipendiar, é dizer que você é um zero à esquerda, que você não é nada, que você é um retrógrado, que você é isso, que você é aquilo. É falar mal. E depois, de tribulação. A palavra tribulação no grego traz a ideia de um peso que esmaga, e de você ser passado debaixo de um rolo compressor. Terceiro, lembrem-se de que aquilo que temos é maior do que aquilo que podemos perder por causa da perseguição. Olha comigo o verso 34. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Meus irmãos, a gente que vive, louvado seja Deus, ainda num país livre, é quase impensável você pensar nessa cena. Você já pensou que aqui alguém chegar, o Estado chegar, o estabelecimento chegar e dizer assim para você, saia da sua casa, saia do seu apartamento. Não é que ele vai te pagar, não, ele vai mandar você embora. Você sai com a roupa do corpo e deixa para trás seu apartamento, sua casa, seu carro, seus bens, sua conta bancária. Só você lembrar do que aconteceu com os judeus no período da Segunda Guerra. E apesar desses irmãos estarem vivendo esse cenário, de serem saqueados, ter seus bens expoliados, outros irmãos deles já estavam presos. Não só perderam seus bens, mas estavam presos. E esses crentes, que também estavam expoliados, seus bens saqueados, tomados à força, ainda eram solidários com os outros irmãos que passaram pela mesma situação e estavam já presos. Eles iam lá ajudar aqueles irmãos. E o texto está dizendo que eles não ficaram desesperados, arrancando os cabelos, amargurados, blasfemando contra Deus, porque Deus não cuidou deles, não. Olha o que está escrito aí. Aceitaram com alegria o espólio dos bens. Hoje gente tem que ser crente mesmo, não? Porque gente que não é crente não aguenta isso, não. Mas por que que eles ainda se alegraram? O texto responde. Por quê?
Tendo ciência, você lê comigo? Tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então quer dizer para você que o carro que você tem, o apartamento que você mora, a casa que você mora, é um bem, mas não é um bem o quê? Durável. Por que não é um bem durável, gente? Porque no dia que você morrer, você não consegue levar com você. No dia que você morrer, você que é o cara mais rico da cidade, fica tão pobre como um mendigo da cidade. Morre, não leva nada. Não leva um centavo. Mas você que é crente tem o quê? Um bem o quê? Durável. Você tem uma herança eterna. Você tem uma riqueza que não murcha, que não perde, que não é corroída jamais. E esses crentes passando por essas provas extremas de perder sua liberdade, de perder os seus bens, estavam felizes porque eles tinham consciência de que eles tinham um patrimônio superior e durável. A Bíblia diz que a nossa pátria está onde mesmo? Está no céu. Quarto lugar. Lembrem-se que não podemos abandonar a fé por causa das provas. Verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Porque o que é que acontece com a gente quando a gente passa por uma luta? Oh meu Deus, mas não é possível. Por que o senhor não cuidou de mim? Por que o senhor não me protegeu? Por que o senhor não matou aquele cara que veio tomar minha casa? Por que o senhor não jogou fogo na cabeça dele, aquele que veio tomar meu apartamento? Por que o senhor me deixa passar por esse prejuízo? Por que o senhor me permite passar por isso? E a pessoa corre o risco de fazer o quê? Perder o quê? A confiança. Por quê? Porque a circunstância não é de triunfalismo. O que é o triunfalismo? Eu venço, o inimigo bota debaixo dos meus pés, e eu sou, e eu aconteço, e eu decreto, e eu afirmo, e eu rejeito, e o inimigo vai perder mesmo, e eu vou ganhar mesmo, que eu sou campeão mesmo, e tal, e tal, e tal, e tal. Aí chega uma situação em que o cara está passando uma magrela. O inimigo está prevalecendo. Os bens foram tomados. O irmão seu está na cadeia. Deve que cometeu o crime porque é crente. Perigo de fazer igual a mulher do Ló. Mulher do Jó. Mulher do Jó. Amaldiçoa a Deus e morre. Diz, cuidado. Cuidado. Para você não perder a confiança. Deus não perdeu o controle, não. Deus deu corda ao inimigo. Deus deu corda ao inimigo uma hora que Deus vai puxar a corda. E a hora que Deus puxar a corda, o inimigo está encrencado com Deus. E você está desfrutando de um patrimônio superior e durável. Bendito seja Deus. As nossas aparentes derrotas são vitórias consagradas. Quinto lugar. Lembrem-se que não podemos tirar os olhos de Cristo. Devemos perseverar. Verso 36. Com efeito, tens necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A palavra perseverança aqui, irmãos, é uma das palavras mais lindas do grego, porque essa palavra traz a ideia não só de paciência, de perseverança, senão estou perseverando, porque tem dois tipos de perseverança. A perseverança do estoico, é aquele cara que trinca os dentes e aguenta calado, um barril de pólvora, mas ele não explode. E aquela perseverança triunfadora, aquela perseverança de alguém que mesmo na luta ele está glorificando a Deus, porque sabe que mesmo que ele tenha perdido o controle da situação, Deus está no controle e tem um propósito, está trabalhando para o seu bem. Essa é a ideia do texto. Essa é a ideia do texto. Sexto e penúltimo lugar. Lembrem-se de ficar atentos à breve volta do Senhor Jesus. Olha o verso 37 comigo. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Louvado seja Deus. Você e eu devemos viver nas lutas da vida aqui
como que na ponta dos pés, aguardando aquele que em breve virá e não tardará. E ele é o reto juiz. E ele vai chegar e se assentar no trono e vai julgar as nações. E vai dizer para você que passou por todas as lutas: vinde, bendito do meu Pai, entre na posse do reino, que está preparado para você desde a fundação do mundo. Ele voltará, trazendo consigo a recompensa, o galardão. Como lemos, como ouvimos aqui hoje, Daniel 12:3. Você que, apesar das lutas, conduziu muitos à justiça, você vai brilhar como as estrelas, para sempre e eternamente. Você vai reinar com Cristo. Toda lágrima vai ser enxugada dos seus olhos. Não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor, não vai ter mais morte, não vai ter mais luto, não vai ter mais despedida, não vai ter mais pecado, não vai ter mais tristeza. Você estará para sempre com Ele. E eu estou certo de que o primeiro minuto que você entrar no céu, todas as dores que você viveu aqui não farão mais sentido, porque a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Porque os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Finalmente, último lugar, sétimo último lugar. Você e eu precisamos nos lembrar que os justos vivem pela fé e os justos não retrocedem. Olha os versos 38 e 39. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Bendito seja Deus. O autor aos Hebreus está citando aqui pela terceira vez na Bíblia essa famosíssima frase que foi o lema da reforma: o justo viverá pela fé. A primeira vez que essa frase aparece na Bíblia é em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. A segunda vez que essa expressão aparece na Bíblia é em Romanos 1,17. A terceira e última vez que essa expressão aparece na Bíblia é aqui em Hebreus, capítulo 10, versículo 38. Você e eu vivemos pela fé. E você e eu não somos dos que retrocedem para a perdição. Você e eu que cremos em Jesus somos daqueles que perseveram para a conservação da alma. Não importa a luta, que já veio, que está presente ou que virá. Nós somos daqueles que perseveram, porque nós vivemos pela fé. Nós somos justificados pela fé. Nós vamos perseverar na fé. E nós vamos receber a recompensa da fé. Louvado seja Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pela riqueza da tua palavra. Agradecemos-te pela bênção da revelação da tua vontade para a tua igreja. Nós te agradecemos o privilégio de estarmos nesta manhã, na tua casa, com a Bíblia aberta, estudando este livro dos livros, inspirado, inerrante, infalível, suficiente, que para nós é melhor do que muito ouro depurado e mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Agradecemos-te o privilégio de estudar a tua palavra, que restaura a alma, que ilumina os olhos e que alegra o coração. Abençoa o teu povo, Senhor. Anima, conforta, consola, desperta a tua igreja, para que ela viva como um luzeiro a brilhar neste mundo, mostrando que a nossa esperança está em Cristo, mostrando que Cristo é o caminho para o céu, e mostrando que, embora tenhamos lutas aqui, ou até mesmo perdas aqui, nós temos um patrimônio superior e mais seguro.